Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 13 de Zoologia de Invertebrados. Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo do filo Molusca e vamos abordar especificamente a classe dos Gastrópoda. Bom, tratando um pouco das características gerais do filo Molusca, inicialmente o que a gente precisa saber é que esse filo tem esse nome porque é composto por animais de corpo mole. Inclui alguns dos invertebrados mais conhecidos, como, por exemplo, caracóis, caramujos, mexilhões, as lulas, os polvos. Então, são animais que despertam bastante curiosidade e, portanto, também são muito estudados, muito conhecidos. Há 93 mil espécies viventes e aproximadamente 70 mil espécies fósseis conhecidas. E esse grupo tem grande importância econômica porque são bastante utilizados na indústria alimentícia, também na produção de pérolas, no caso das ostras, de tintas, e também são usados como souvenirs por conta das conchas que eles produzem. Alguns têm importância médica, como é o caso, por exemplo, de um gastrópoda que é vetor que tem uma das larvas durante o desenvolvimento do Schistosoma manxoni, que nós estudamos já anteriormente. Apresentam grande diversidade morfológica, então há variação de animais que são microscópicos até alguns que chegam a ser gigantes, como a lula gigante, que pode atingir até 20 metros de comprimento. Apesar disso, eles apresentam um plano corporal comum, então todos esses animais, embora tenha toda essa diversidade morfológica, são agrupados no mesmo filo, porque eles apresentam esse plano corporal básico que é caracterizado pela simetria bilateral, são protostômios e são celomados. Embora o celoma seja restrito, não é um celoma muito desenvolvido, é um celoma restrito principalmente à cavidade pericárdica, envolvendo as gônadas, os nefrídeos e algumas vezes também parte do intestino. Bom, o corpo dos moluscos é formado por uma cabeça, massa visceral e pé. A cabeça possui vários órgãos sensoriais, como olhos, por exemplo, estatocistos e tentáculos. Os estatocistos são estruturas georreceptoras, então eles percebem a gravidade e dão ao animal uma noção de localização com relação à profundidade. O pé é grande e musculoso, localizado ventralmente e adaptado para a locomoção por deslocamento, por deslizamento, aliás, escavação ou natação. Então, se vocês observarem nessa imagem aqui, toda essa estrutura ventral é o pé do molusco. Aqui na cabeça a gente tem a presença dos tentáculos e os olhos são localizados na extremidade dos tentáculos. A massa visceral é essa região aqui que geralmente é localizada dentro da concha. E há também a presença de um manto e de uma cavidade do manto que nós vamos tratar mais para frente e que são características específicas desse grupo. Bom, então, como estava falando, todo o corpo do animal é envolvido por uma estrutura chamada manto. Essa estrutura é uma camada espessa da epiderme, também pode ser chamada de páleo. E o manto é responsável por secretar a concha. Essa concha ela pode aparecer tanto externamente quanto internamente em alguns representantes. Em torno da massa visceral, entre a massa visceral e o manto, há uma cavidade, que é chamada de cavidade do manto, e algumas vezes essa cavidade ela pode aparecer mais posteriormente no corpo do animal, na região posterior. E a cavidade geralmente abriga as brânquias, que também são chamados de quitinídeos, a boca, o ânus, o poro genital e os osfrádios, que são estruturas quimiorreceptoras, ou seja, que percebem a presença de substâncias químicas no ambiente e funcionam na sinalização do animal com relação à percepção ambiental. Ainda falando do revestimento e proteção, então, com exceção da classe Aplacófora, todos os demais moluscos possuem essa concha, que é uma concha calcária, sólida, produzida pelo manto.
As conchas, elas podem ser formadas por 1, 2 ou 8 placas, e esse número de placas é uma característica utilizada para caracterizar esses animais e classificá-los nos seus táxons. Apresentam forma e tamanho extremamente variável, então a gente vai ver que essas conchas elas podem ter diversas formas. E a epiderme, especialmente no pé, ela é revestida por glândulas mucosas que lubrificam o substrato e facilitam o deslocamento do animal. A gente consegue observar isso, inclusive, nas lesmas terrestres, quando elas se locomovem e deslizam pelo substrato, elas deixam um rastro que nada mais é do que o resultado dessa substância que é produzido por essas glândulas mucosas da epiderme. Com relação à fisiologia de um molusco típico, né, porque nós vamos encontrar variações nessa fisiologia dentro das diversas classes. Então, o tubo digestório é completo. A presença de uma estrutura específica do grupo, que é chamada de rádula, essa estrutura é localizada na boca do animal e é como se fosse uma língua, só que ela tem dentes e ela é utilizada para raspar o alimento. A circulação, o sistema circulatório é aberto, então possui um coração e poucos vasos. Os vasos se abrem na hemocele, que é a cavidade do corpo, ou drenam a hemocele. Então, é considerado um sistema circulatório aberto porque a hemolinfa, né, que seria o sangue desses animais, não circula o tempo todo por vasos. Então, os vasos são poucos e acabam desembocando numa cavidade corporal. A respiração ela pode ocorrer por brânquias, pulmões ou pela epiderme, através de trocas gasosas diretamente pela pele. E as brânquias são chamadas de quitenídeos. A excreção, eles possuem um ou mais pares de rins do tipo metanefrídeos, e o sistema nervoso desses animais é bastante complexo. A gente vai encontrar uma das classes de molusco que tem o sistema nervoso mais complexo dos invertebrados. É composto por gânglios cerebrais. Há 2 pares de cordões nervosos longitudinais, que é um padrão comum que a gente observa nos invertebrados de modo geral. Um desses cordões é chamado de cordão pedioso, que é o cordão que vai inervar o pé, a musculatura do pé, favorecendo assim o deslocamento. E também há um outro cordão, que é o cordão visceral, que vai inervar as vísceras. Bom, com relação à reprodução e o desenvolvimento, a maioria dos moluscos possui sexos separados, então há um indivíduo macho e uma fêmea, mas alguns são hermafroditas, ou seja, o mesmo indivíduo vai possuir as estruturas reprodutoras masculinas e femininas. A fecundação ela pode ser interna, com desenvolvimento direto, isso ocorre nos moluscos terrestres e em alguns cefalópodes, mas a fecundação pode ser externa também, ou seja, os gametas são liberados no ambiente, ocorre a fecundação fora do corpo do animal e o desenvolvimento é indireto, com 2 estágios larvais. Eles formam larvas do tipo trocófora e em alguns moluscos nós vamos verificar um estágio larval que é tipo do grupo molusco, não ocorre em outros, que é chamado de vélige. Bom, aqui a gente pode observar a anatomia básica de um molusco. Vamos iniciar pelo sistema digestório, então. Então, aqui é a boca, a rádula e todo o sistema digestório, essa estrutura mais espessa aqui, que é o estômago, depois a parte mais delgada que forma o intestino e, por fim, o ânus. A gente tem, então, aqui o pé, os músculos retratores que estão ligados a esse pé e ao corpo do animal, que favorece que o animal se retraia para dentro da concha. Uma coisa importante de observar também é a cavidade do manto, localizada, no caso desse exemplo, na região posterior, e a cavidade do manto abrigando, então, a brânquia, que está ligada ao coração através do sistema circulatório. Então, aqui em volta do coração é aquela cavidade pericárdica que a gente comentou anteriormente, que é onde fica o celoma reduzido desse animal.
envolvendo parte do intestino, as gônadas. E aqui a gente observa a concha e logo abaixo da concha, nessa faixa aqui mais estreita, está o manto. Bom, com relação às classes, então, do filo molusca. O filo molusca, ele apresenta uma classificação altamente controversa, tem um histórico controverso na classificação desse grupo e até hoje ainda não é totalmente definida essa classificação, então vocês vão encontrar na literatura diversas classificações que consideram, por exemplo, a forma da concha para classificar os animais, outras consideram a anatomia interna dos animais para classificá-los, então há uma grande variedade. Mas a classificação mais utilizada, ela considera essas classes que a gente vai observar nessa imagem. Então a gente tem a classe monoplacófora, que compõe os moluscos mais primitivos, a classe gastrópoda, que é a classe que possui o maior número de indivíduos. Essa classe sofreu uma grande radiação e ela tem o maior número de indivíduos viventes. Depois a gente tem a classe cefalópoda, que houve um período em que tinha o maior número de animais e atualmente a gente tem um número mais reduzido, então há bastante registro fóssil desses animais. A classe biválvea, que também é uma classe importante, de importância econômica, utilizada na indústria alimentícia, é a classe que possui as ostras produtoras de pérola, é uma classe extremamente importante economicamente, que tem um grande número de representantes. A classe escafópoda, que é uma classe menor, com poucos indivíduos estudados. A poliplacófora, que também é uma classe mais primitiva. E essas duas classes aqui, Solenogastres e Caldofaveata, em algumas classificações vocês vão encontrá-los como sendo, formando uma única classe, que é chamada de aplacófora, que é aquela classe que não possui concha. Então são os únicos moluscos que não possuem uma concha. Bom, então vamos tratar agora da classe gastrópoda. É a classe na qual estão os caramujos, os caracóis e as lesmas. Há 70 mil espécies viventes, eles são marinhos, terrestres ou de água doce, então eles habitam todos esses ambientes. São assimétricos e a concha ela é formada por uma única peça, geralmente ela é enrolada em espiral e o corpo do animal pode se retrair para dentro dessa concha. O pé é muscular e rastejador. Uma característica importante da classe gastrópoda é que durante o desenvolvimento, o manto e a massa visceral elas sofrem uma rotação de 90 a 180 graus e essa rotação é chamada de torção. Então ocorre uma torção da massa visceral do animal juntamente com o manto e isso promove uma mudança na configuração do corpo desses animais. Então inicialmente a gente tem aqui um molusco típico, né? Aqui está a boca, aqui o ânus. Esse sistema, então, sofre uma rotação, toda a massa visceral, assim como o manto, sofre uma rotação em relação ao pé e passa a assumir, então, essa configuração aqui. O que vai resultar dessa configuração? A cavidade do manto, que antes era posterior, ela passa a ser agora anterior. E com isso, o ânus, assim como os rins, ou seja, os órgãos excretores, eles passam a desembocar também na região anterior do animal. Bom, os gastrópodas eles possuem uma cabeça com estatocistos e olhos, só que esses olhos eles são reduzidos e alguns grupos não possuem, então perderam. E 1 ou 2 pares de tentáculos. A maioria possui uma rádula complexa, a excreção é feita por nefrídeos, pode ser 1 ou 2 pares, dependendo do organismo. São hermafroditas e a cópula ocorre por uma transferência simultânea dos espermatóforos. Então, os dois organismos se juntam para a cópula e trocam os espermatozoides, havendo então a fecundação dos dois. Essa é a anatomia interna de um gastrópoda típico. Então, a gente observa que o corpo do animal, parte das vísceras, está localizada dentro da concha. Então, a gente pode observar, por exemplo, que as gônadas, parte do intestino,
também as glândulas digestórias ou o fígado e o rim, o próprio coração, está localizado dentro da concha nessa forma de espiral. O ânus, então, desemboca aqui para a região anterior, aqui está localizado o pé, a gente tem aqui a presença dos órgãos sexuais femininos e masculinos, e a boca com a rádula e os tentáculos na região mais anterior da cabeça. Uma subclasse da classe gastrópoda é a classe Prosobrânquia. Essa classe é formada por caramujos marinhos com conchas, é o grupo que possui a torção mais evidente e eles apresentam a respiração branquial. É um dos grupos mais primitivos de gastrópoda. A partir desse, acredita-se que os demais derivaram. Uma outra classe é a Opisthobrânquia, que também apresenta moluscos que apresentam respiração branquial, tem como representante a lesma do mar e eles apresentam graus variados de distorção. Então, nesse grupo, a gente vai observar que nem todos os animais têm o corpo totalmente torcido. Aqui é um representante dessa subclasse. E, por último, tem a subclasse Pulmonata, e aqui sim a gente vai encontrar os moluscos que têm respiração pulmonar. Então, a cavidade do manto sofre uma modificação e transforma-se num pulmão, promovendo assim as trocas gasosas. Basicamente, os representantes são caracóis terrestres e lesmas. A cavidade do manto forma um pulmão com abertura contrátil, como eu já comentei. E aqui a gente pode observar alguns representantes dessa subclasse. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de tratar nessa aula. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.